Olá irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o dom do temor de Deus e as virtudes infusas. Muito bem, irmãos, nós já falamos sobre o dom do temor de Deus, o vídeo já está disponível no nosso canal, espero que você vá lá dar uma conferida para você ficar por dentro do assunto. E nós vamos falar o relacionamento que tem o dom do temor de Deus com algumas virtudes, não são todas, né, gente? Que o dom do temor tem agora uma influência sobre todas as virtudes, mas também não se restringe com aquelas que vamos mencionar, que certamente ela vai se relacionar, o dom vai se relacionar com outras virtudes também, né? Vamos começar com a virtude da esperança. O dom do temor de Deus relaciona-se com a virtude teologal da esperança, porque pela virtude teologal da esperança, gente, nós desejamos a nossa felicidade junto a Deus no reino dos céus, e somente o pecado pode nos impedir que aconteça, né? Então, se você recordar no vídeo aí do temor a Deus, eu até cito uma frase de São Domingos Sábios que ele fala assim: antes morrer do que pecar. Mas para que você possa compreender, meu irmão, convido você a dar uma olhada na virtude teologal da esperança, como é que ela cresce, e você vai perceber que no vídeo do crescimento da virtude da esperança, nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito Santo, como ele ajuda com facilidade. Convido você a dar uma olhada lá, né? O temor de Deus, ele reverencia a majestade de Deus e provoca o horror ao pecado. O vídeo, a virtude da esperança, nós vamos estar falando sobre isso, né? Então o dom do temor de Deus, ele reverencia a majestade de Deus. A pessoa vai vivendo para Deus de tal forma que nada no mundo a atrai mais. Nós vamos falar isso nesses vídeos. Então aquilo que está em Deus, aquilo que se relaciona com Deus, é o objeto do desejo da pessoa, do cristão, do justo. Então eu convido você a dar uma olhada para você perceber como que essas coisas se relacionam, né? A virtude da temperança também é alcançada pelo dom do temor de Deus, né? O dom do temor de Deus se relaciona com a virtude da temperança, auxiliando e corrigindo as tendências mais desordenadas experimentadas pelo homem, né? Nós vamos perceber que a tendência da gula e da luxúria são as tendências mais desordenadas. Lá no virtude da temperança, você vai perceber o porquê que esses dois sentidos da natureza humana são tão assim provocados pelo pecado. E o dom do temor de Deus vai ajudar a virtude da temperança, que tem por objeto ordenar, fazer com que aquilo não saia da vontade de Deus. Quando os nossos sentidos estão desordenados, eles se distanciam de Deus. E o dom do temor de Deus vai fortalecer ainda mais a virtude da temperança, para que você, com a virtude da temperança, vai ficando cada vez mais próximo da natureza divina, não é? A virtude, São Tomás de Aquino até acrescenta assim, ó: sem um reforço do dom do temor de Deus, a virtude da temperança seria impotente para vencer sempre e em todas as partes o ímpeto das paixões desordenadas. Convido a você para que você veja esse vídeo e compreenda como são a nossa vida espiritual em Deus, como ela deve acontecer, meu irmão. A virtude da religião, né? A religião é uma virtude derivada da justiça, onde a gente dá o verdadeiro culto a Deus, o culto que pertence a Deus, né? O dom do temor de Deus, que reverencia essa majestade, desenvolve ainda mais a virtude da religião. Esses tempos atrás eu estava assistindo um filme de São José de Cupertino, e ele era um santo que a virtude da piedade, a virtude da religião dele era tão forte, gente, que ele até levitava. Então, aí você fala: nossa, não, mas essa história é estranha, né? Como assim levitava? Sim, meu irmão, ele saía do chão como um anjo. Essa virtude da religião, quando ele chegava diante dos quadros de Nossa Senhora, ele ficava ali com tanta reverência a Deus. Quando ele ia diante da Eucaristia, ele virou padre, e quando ele ia levantar a hóstia assim, ele ficava tão forte, aquele momento compenetrado com a Eucaristia, pela virtude da religião, que o dom do temor de Deus também vinha e fazia isso vir de forma sobrenatural. A gente pode dizer que São José de Cupertino adorava a Eucaristia, venerava Nossa Senhora como um anjo, porque ele levitava. Eu convido você, eu vou até deixar aqui o link no canal do filme para que você veja.
nas missas, nas orações, nas adorações. Esse dom nos enriquece com um temor reverencial a Deus, tá vendo? Então São José de Cupertino é esse nosso exemplo. Também, meus irmãos, o dom do temor alcança a virtude da humildade, né? A virtude da humildade que modera a própria excelência. Vamos lembrar que a virtude da humildade, ela é uma virtude derivada da temperança. Então, quando fala de moderar, é a virtude da temperança, né? A virtude da humildade modera a própria excelência, aquela pessoa que se acha o último biscoito do pacote, que sem ele as coisas não andariam para frente. Quando você não consegue moderar a sua humildade, você encaminha para a soberba, né? E quando você está nessa luta, você reconhece essa ausência de humildade na sua alma e você quer crescer nesse sentido, o dom do temor de Deus vai te ajudar com certeza. Peça o dom do temor de Deus se você precisa, se você necessita ser humilde, né? A virtude que modera e reconhece a nossa pequenez ante a excelsa grandeza de Deus, meu irmão. Então, não é que nós não somos nada, nós não prestamos. Não é esse discurso assim, né, de masoquismo, de que nós não deveríamos nem existir. Não, é que ante a grandeza de Deus, ante o Criador, ante aquele que tudo pode, nós realmente não somos nada. Pela virtude da humildade você vai chegar à seguinte conclusão: por que não reconhecer a grandeza de Deus se Ele realmente é infinitamente maior que nós, não é? O dom do temor, que provoca o horror ao pecado, ilumina e combate os pecados da soberba e da presunção. Nós temos aqui o vídeo da virtude sobrenatural da humildade, e nós vamos perceber que os pecados opostos da humildade é a soberba e a presunção. Convido você a dar uma olhada lá para você entender melhor. E, eu acho que eu tenho um pouco disso na minha vida, hein? Olha, como é que eu faço? Recorra ao dom do temor de Deus. Peça o dom do temor de Deus na sua vida. O dom do temor possibilita ter a raiz da humildade cristã. Diante de Deus, não tem de sua parte mais do que miséria e pecado. Como São Paulo afirma lá em Romanos 7,24, meu irmão. Homem infeliz que sou, quem me livrará desse corpo que me acarreta a morte, né? Então é quando você percebe que nós somos resgatados. Todos nós que cometemos um pecado mortal, nós somos resgatados do inferno. Não há por que você olhar para os irmãos com soberba. Não há por que você considerar-se mais que outros irmãos. Nós todos somos as mesmas condições. Jesus teve que morrer para que nós fôssemos libertados do pecado, meu irmão. Então, quando o Espírito Santo vai ganhando espaço, essa virtude da humildade vai robustecendo ainda mais pela ação do dom do temor de Deus, não é? São Domingos de Gusmão dizia: se colocava de joelhos na entrada dos povoados, olha que legal, pedindo a Deus que não castigasse aquele local onde ele iria entrar um grande pecador. Vai imaginando a cena, né? São Domingos de Gusmão, chegando aqui em Londrina, chegando aí na sua cidade, no seu bairro, quando ele chega ali, ele ajoelha, beija a terra e pede: Deus, não castigue esse povo, porque um pecador aqui está entrando. O que é isso? É uma pessoa que sabe que é pecador, reconhece a grandeza de Deus, a santidade de Deus, e o quanto que o pecado nos manchou, e o quanto que Jesus morreu por nós para nos lavar desse pecado. Nós não somos mais que ninguém, meus irmãos. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, né? Eu acredito que esse vídeo deve estar contribuindo bastante para o seu crescimento espiritual. E se tiver, meu irmão, eu convido você a curtir esse canal, sabe? A curtir esse vídeo, a compartilhar esse vídeo com os seus irmãos, com essas pessoas de caminhada que caminham com você, com a sua família. Esses dias meu pai chegou em mim e falou assim: ô filho, eu estou gostando muito do seu trabalho lá no YouTube, eu vou até recomendar para o pessoal, só que eu só sei recomendar no boca a boca. Que seja, pai, o importante é que esses vídeos possam fazer outros irmãos crescer, e isso é possível se você curtir, se você compartilhar, se você se inscrever no nosso canal, né, meu irmão? A soberba, nós não somos nós os grandes, mas Deus.
né? A soberba, nós acabamos de mensurar aqui sobre a virtude da humildade. Então a soberba ela também é um pecado oposto ao dom do temor de Deus, né? Se a virtude da humildade não cresce por causa que nós somos soberba, que dirá esse dom do Espírito Santo, que é o dom do temor de Deus, né? A presunção que injúria a divina justiça, confiando excessiva e desordenadamente na misericórdia. A pessoa continua pecando, pois pensa que Deus tudo perdoa. Olha que tentação, meu irmão. Eu não sei se você... Eu já passei por isso na minha vida. Eu acreditava na misericórdia de Deus é infinita. Eu posso pecar que Deus vai me perdoar. Até que um dia eu ouvi uma frase de Santo Agostinho que dizia assim, né? Deus prometeu o amor infinito para você, mas Ele não prometeu o amanhã para a sua procrastinação. Ou seja, nós não podemos deixar de arrepender de fato. E arrependimento, meu irmão, não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda de vida, né? Então, quando a gente tem essa presunção de que, não, tranquilo, eu vou pecando, depois eu confesso com o padre. Não, tranquilo, eu vou pecando porque Deus é misericórdia, Ele perdoa. Rapaz, e se você morrer em pecado mortal? Veja o vídeo do pecado mortal e ali vai mostrar o que o catecismo da Igreja Católica fala sobre as condições de quem morre em pecado mortal, para você começar a, de fato, temer a Deus, né? Não teme ofender a Deus, pois não ama a Deus como pede o primeiro mandamento. Tá vendo, gente? O primeiro mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. E o temor de Deus, ele faz com que a gente tenha essa reverência à majestade de Deus. Começa assim o nosso amor por Deus. Começa assim a nossa amizade profunda com Deus, né? Então, quando você está caminhando com Deus, quando você caminha no dom do temor de Deus, obviamente que você não retarda a sua conversão, pelo contrário, você caminha a passos largos na direção, porque sobre você está agindo o Espírito Santo, ele está derramando o dom do temor de Deus na sua vida. Cultivar as virtudes da temperança, pelo qual modera os prazeres sensíveis, né? Cultivar a virtude da humildade, moderando a própria excelência, recolhimento profundo, pureza de coração, fidelidade à graça. Olha, irmão, eu não sei você, faça a experiência de fazer 2, 3 minutos de silêncio, 4, 5, começa assim. Só que para você fazer isso, eu ouvi do Frei Heberto esse final de semana, teve um congresso online, né, dos carmelitas, e lá o Frei Heberto falou um negócio que eu achei pontualíssimo. O maior inimigo do silêncio das pessoas de hoje é a internet, não é verdade? Você fica com o seu celular ligado toda hora, vem uma mensagem ou do Facebook, ou do Twitter, ou de qualquer outra rede social. Para fazer silêncio, você vai ter que fazer o desafio de realmente desligar a sua internet, desligar a sua coisa, para poder fomentar esse dom do temor de Deus, né? Invocação da presença do Espírito Santo, doador dos dons, né? Daqui a pouco a gente vai finalizar com uma oração, né? É uma oração de invocação do Espírito Santo. Você pode pedir o vinho do Espírito Santo, você pode rezar o rosário do Espírito Santo. Vai aprendendo essas orações, irmão. Meditar na grandeza de Deus e acostumar-se a tratar a Deus com confiança filial, cheia de reverência e respeito. Lá nesse minuto de silêncio você pode fazer isso. Você pode se dirigir a Deus e dizer: oh meu Deus, você que criou tudo, você que criou tudo que eu conheço, tudo que eu vejo, tudo que eu saboreei, tudo que eu comi, tudo aonde eu fui, aonde os meus passos chegaram, tudo você criou. Em todos esses lugares você estava lá. E não bastasse isso, eu cheguei ao inferno e você me alcançou com a sua misericórdia. Obrigado, meu Deus. Muitíssimo obrigado, Senhor. Sem você eu não deixaria o inferno, ficava lá. Mas com a sua graça, com o seu perdão e com a vinda do Senhor Jesus eu fui alcançado. E você vai se relacionando com Deus. Você vai falando com Ele constantemente. Tantos motivos você tem para se dirigir a Deus. Meditar com frequência na malícia do pecado e conceber um grande horror a ele. Olha, medita. Não faz mal você chegar, olha os meus pecados, vamos lá. Olha só. E coloque-se como se você fosse o Senhor Jesus e olhando para você, né? E medite sobre o quanto o seu pecado, o quanto que o meu pecado deixa Deus triste, deixa Deus afastado de nós. E que alegria nós vamos ter se Deus está se afastando da gente. Então, o dom do temor de Deus, ele vai provocando, eu vou parar com isso. Chega disso, não basta disso.
É assim a nossa vida, né? Então, esse é o dom do temor de Deus. Certamente, meus irmãos, ele se relaciona com outras virtudes. Se você conhece, convido você a deixar o seu comentário, a deixar a sua palavra aqui nos comentários aqui para nós, tá? Vamos fazer uma oração. Não vou colocar aqui os dizeres, porque é uma oração um pouquinho longa, né? Conserva em nós o dom do temor. Espírito Divino, conserva em nós o dom do temor de Deus, que nos concedeste no batismo. Esse temor assegurará nossa perseverança até o fim, detendo os avanços do espírito do orgulho. Que ele seja como um dardo que atravessa a nossa alma de ponta a ponta e permaneça sempre fixo nela como nossa proteção. Que abata a nossa soberba e nos preserve do abatimento, revelando-nos continuamente a grandeza e a santidade com a qual nos criastes e pela qual deve nos julgar. Sabemos, Espírito Divino, que esse bendito temor não sufoca o amor, antes remove os obstáculos que impediriam o seu desenvolvimento. As virtudes celestiais vêm e amam ao soberano, bem com ardor estão inebriadas dele por toda a eternidade. Apesar disso tudo, teremos ante a sua tremenda majestade. E nós, cobertos pela cicatriz do pecado, cheios de imperfeição, expostos a mil ardis, obrigados a lutar com tantos inimigos, não devemos sentir a necessidade de estimular por um temor forte e filial ao mesmo tempo nossa vontade que adormece tão facilmente nosso espírito, a qual rodeiam tantas trevas? Preserva em nós a tua obra, divino Espírito, o precioso dom que te dignastes a nos conceder. Ensina-nos a conciliar a paz e a alegria do coração com o temor de Deus, segundo a advertência do salmista: servi ao Senhor com temor e estremecereis de alegria, tremendo diante de Deus. Dom Próspero Guerra. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame sobre você o dom do temor de Deus. Assim nós encerramos este vídeo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.